Certificado digital. Vamos supor a seguinte situação: uma transação bancária, o banco lhe divulga a chave pública dele. Você cifra a sua chave simétrica usando a chave pública do banco. Essa chave simétrica será utilizada durante aquela sessão de uso, determinado tempo conectado ao site do banco. Você fornece sua chave agora cifrada para o banco. Apenas o banco que possui a chave privada equivalente à sua própria chave pública poderá decifrá-la. A partir daí, a comunicação será segura. Mas quem garante que aquela chave pública divulgada como se fosse do banco seja realmente dele? Para resolver essa questão, entra a figura do certificado digital. O certificado digital funciona como uma espécie de carteira de identidade virtual que permite a identificação segura do autor de uma mensagem ou transação em rede de computadores. O processo de certificação digital utiliza procedimentos lógicos e matemáticos bastante complexos para assegurar confidencialidade, integridade das informações e confirmação de autoria. O certificado digital é um documento eletrônico assinado digitalmente por uma terceira parte confiável, que identifica uma pessoa, seja ela física ou jurídica, associando-a a uma chave pública. As principais informações que constam em um certificado digital são a chave pública do titular, nome e endereço de e-mail, período de validade do certificado, nome da autoridade certificadora, a AC que emitiu o certificado, número de série do certificado digital e assinatura digital da AC, da autoridade certificadora. ICP Brasil. A infraestrutura de chaves públicas brasileira, que é o ICP Brasil, é uma cadeia hierárquica e de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação do cidadão quando transacionando no meio virtual como a internet. A ICP Brasil é composta por uma cadeia de autoridades certificadoras formada por uma autoridade certificadora raiz, conhecida como AC raiz. Autoridades certificadoras são as ACs e autoridades de registro são as ARs. E ainda por uma autoridade gestora de políticas, ou seja, o Comitê Gestor da ICP Brasil. Então nós estamos vendo aqui a estrutura resumida da ICP Brasil, com as autoridades certificadoras de primeiro e de segundo nível. Tá? Então aqui nós temos, olha, a AC raiz, aí nós temos as autoridades certificadoras de primeiro nível, temos aqui a Caixa Econômica, CertScience, Imprensa Oficial de São Paulo, a Sejus, a CPR, Serasa, Serpro, da Receita. Aí aqui nós temos as autoridades certificadoras de segundo nível, tá? A AC Raiz, mantida pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, ITI, assina digitalmente os certificados das autoridades certificadoras de primeiro nível. Por sua vez, essas assinam os de segundo nível. As ACs são responsáveis pelos certificados emitidos pelas autoridades de registro. O que são essas autoridades de registro? São unidades que fazem o serviço de balcão, ou seja, o atendimento direto ao cidadão. Abaixo podemos ver a AC Caixa, que é de primeiro nível, com as ACs de segundo nível e suas respectivas autoridades de registro. Então nós temos aqui, olha, autoridade certificadora Caixa, retornando essa daqui, tá? Ela é de primeiro nível, ela está abaixo da raiz. Abaixo da Caixa nós vemos outras duas autoridades certificadoras de segundo nível. Nós temos a Caixa Pessoa Física e a Caixa Pessoa Jurídica. E nós temos aqueles que fazem o atendimento no balcão, que são as autoridades de registro. Tá? Quais são então os tipos de certificado? Os certificados digitais, eles são agrupados nos seguintes tipos: os de assinatura digital, que são os A1, A2, A3 e A4, são os certificados usados para confirmação da identidade na web, correio eletrônico, transações online, redes privadas virtuais, transações eletrônicas, informações eletrônicas, cifração de chaves de sessão e assinatura de documentos com verificação da integridade de suas informações. E nós temos os certificados de sigilo,
né? São os S1, S2, S3 e S4. Esses são menos conhecidos. São certificados usados para cifração de documentos, bases de dados, mensagens e outras informações eletrônicas. Então vamos analisar cada um deles, né? Nós temos o A1 e o S1. Então o certificado em que a geração das chaves criptográficas é feita por software e o seu armazenamento pode ser feito em hardware ou repositório protegido por senha, cifrado por software. Sua validade máxima é de 1 ano, sendo a frequência de publicação da LCR no máximo de 48 horas e o prazo máximo admitido para a conclusão do processo de revogação de 72 horas. Tá, então aquele certificado muito utilizado, o A1 no caso aí, né, você pede para gerar e você só instala ele no seu computador, ali no Internet Explorer, no Firefox, no browser, né? E ele já fica disponível para você utilizar. Não tem nenhum hardware que seja necessário para você usar esse certificado aí, tá? Ele só vale por 1 ano. A2 e S2. Certificado em que a geração das chaves criptográficas é feita também por software e as mesmas são armazenadas em cartão inteligente ou token. Olha, você já vai precisar de um cartão inteligente ou de um token. Ambos têm capacidade de geração de chave e protegidos por senha. As chaves criptográficas têm no mínimo 1024 bits. A validade é de 2 anos. A frequência de publicação da LCR é de no máximo 36 horas e o prazo máximo admitido para a conclusão do processo de revogação é de 54 horas. A3 e S3 é o certificado em que a geração e o armazenamento das chaves são feitas em cartão inteligente. Então aí você já vai fazer a geração e o armazenamento direto no cartão inteligente ou no token. Ambos com capacidade de geração de chaves e protegidos por senha ou hardware criptográfico aprovado pela ICP Brasil. As chaves têm no mínimo 1024 bits, a validade é de 3 anos, a frequência de publicação da LCR é de no máximo 24 horas e o prazo máximo para a conclusão do processo de revogação é de 36 horas. Temos o A4 e S4, né? É o certificado em que a geração e o armazenamento das chaves são feitos em cartão inteligente ou token, ambos com capacidade de geração de chaves e protegidos por senha ou hardware criptográfico aprovado pela ICP Brasil. A chave aí, no caso, no mínimo é de 2048 bits, a validade também é de 3 anos, assim como o A3, a frequência é de 12 horas de publicação da LCR e o prazo máximo para a conclusão do processo de revogação é de 18 horas. Quais são então os formatos de certificado? Então nós temos aí esse PKCS, né? Public Key Cryptographic Standards. São especificações produzidas pelos laboratórios RSA em cooperação com desenvolvedores de sistemas de segurança do mundo, com o propósito de acelerar a implantação de criptografia de chave pública. Foi publicado pela primeira vez em 91, como resultado de reuniões com um pequeno grupo de pioneiros da tecnologia de chaves públicas. Os documentos PKCS tornaram-se amplamente referenciados e implementados. É interessante fazer uma pesquisa para conhecer os padrões. Os padrões vão aí do PKCS1 ao PKCS16, tá? Dois dos mais conhecidos é o 11 e o 12. O 11 ele especifica uma API chamada CryptoKey para dispositivos que possuem informações criptográficas e executam funções criptográficas, utilizado para tokens e cartões inteligentes. Então, você tem um certificado do tipo A3, vai ser lá utilizado um token, um cartão inteligente. Ele vai usar então esse padrão PKCS11. O 12 especifica um formato portátil de armazenamento ou transporte de chaves privadas de um usuário, certificados e etc. Esse mais aí utilizado para os certificados A1. O A1 vai usar esse padrão PKCS12. Formatos de certificado. Nós temos aí o PEM. Esse PEM é o formato mais comum fornecido por uma autoridade certificadora. Normalmente ele tem as extensões PEM, CRT, CER e KEY. Eles são codificados em base 64 em formato ASCII e contém declarações Begin Certificate no início do arquivo e End Certificate lá no final do arquivo, tá? Sendo que entre esse Begin Certificate e esse End Certificate, o que vai estar entre essas informações aí é um código que vai estar em base 64. Os certificados de servidor,
certificados intermediários e as chaves particulares podem todos ser colocados no formato PEN. Ele, na verdade, ele é um DER codificado em base 64. E o que é o DER? O DER é uma forma binária de um certificado, ao contrário do formato PEN. Tá? Às vezes ele tem a extensão .DER, mas frequentemente ele vai ter a extensão .ser. Como existem certificados com a extensão SER, tanto no formato DER quanto no formato PEN, a única maneira de saber qual tipo se trata é abrir o arquivo e verificar se o mesmo é ASCII ou um binário. Tá? Então veja, esse PEN ele tem um formato ASCII, ok? Formato ASCII em base 64. Já o DER, né, ele vai também começar com Begin Certificate, vai terminar com End Certificate, só que o conteúdo do arquivo entre Begin Certificate e End Certificate não vai estar no formato ASCII, tá? O DER vai estar no formato binário. Ok? A única maneira aí de você saber, você tem um certificado com a extensão .ser. Ele pode ser um DER, né? Pode estar no formato DER, ou pode estar no formato PEN. Então você vai ter que abrir o arquivo e verificar. Tá, então entre Begin Certificate e End Certificate, como é que está o formato? Está em formato ASCII ou está um binário? Se for ASCII é um PEN, se for um formato binário é um DER. Ok? Todos os tipos de certificados e chaves privadas podem ser codificados no formato DER. O DER é normalmente utilizado na plataforma Java. Tipos de arquivos. Então vamos ver aqui as extensões que nós podemos encontrar de certificados, né? Os tipos a seguir se referem às extensões dos arquivos de certificados digitais. SER, nós já vimos lá, né? Um certificado SER codificado. Algumas vezes trata-se de uma sequência de certificados. DER é um certificado DER codificado. PEN é um certificado codificado em base 64. Tá? P7B segue o padrão PKCS7. Tem uma estrutura SIGNET Data sem dados, apenas os certificados ou as LCRs. P7C é o mesmo P7B. P12 segue o padrão PKCS12, pode conter certificados públicos e chaves privadas protegidas por senha. E PFX é o mesmo que P12. Tá? Então são as extensões mais comuns que você vai encontrar aí no mundo dos certificados digitais. Como obter um certificado digital? O primeiro passo é você escolher uma autoridade certificadora da ICP Brasil. Depois você solicita no próprio portal da internet da autoridade certificadora que você escolheu a emissão de um certificado digital de pessoa física ou jurídica. Os tipos mais comercializados são o A1, cuja validade é de 1 ano e é armazenado no próprio computador, e o A3, cuja validade é de até 3 anos e é armazenado em cartão ou num token criptográfico. Para a emissão de um certificado digital, é necessário que o solicitante vá pessoalmente a uma autoridade de registro daquela autoridade certificadora escolhida, para validar os dados preenchidos na solicitação. Esse processo é chamado de validação presencial e será agendado diretamente com a AR, que instruirá o solicitante sobre os documentos necessários. A AC e ou AR notificará o cliente sobre os procedimentos para baixar o certificado na sua máquina, no seu token lá. Quando o seu certificado digital estiver perto do vencimento, este poderá ser renovado eletronicamente uma única vez, sem a necessidade de uma nova validação presencial.